muito bem-vindos ao Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. Hoje eu estou aqui com a Paloma, empresária da FR Consórcio, que veio contar para nós um pouquinho mais sobre a sua história no consórcio e como ela começou essa atividade de empresária, empreendedora e todos os seus desafios. Então seja muito bem-vinda, Paloma. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. Fiquei muito feliz, uma honra poder participar aí do podcast. Já acompanho o trabalho da Paloma há algum tempo, né? Com o Instagram, com as redes sociais. A gente faz parte aqui da mesma região, mas ainda não tinha a oportunidade de conversar contigo e conhecer um pouquinho mais da tua história. E esse podcast hoje é para isto. Hoje tu tá com a FR Consórcios, tu tava comentando para mim aqui nos bastidores, abriu faz 6 meses. 6 meses. Mas a tua história no consórcio já é de bastante tempo. Eu já estou no consórcio há 7 anos, trabalhava na Master Consórcios, que é uma empresa que já está há 30 anos no mercado. Fui vendedora interna por 3 anos e 3 anos com supervisão. E como que tu chegou na Master? Tu pode nos contar o que tu fazia antes? Porque ninguém pensa, eu pelo menos comigo, não foi assim, pô, vou trabalhar com consórcio agora, é o ideal de vida que eu tenho. Para mim foi algo que ocorreu também. Para ti foi mais ou menos assim? Isso, na verdade, eu comecei lá atrás como caixa lotérico. Eu trabalhei um tempo como caixa lotérico num correspondente. Depois de um tempo, trabalhei em ótica. Por último, estava trabalhando num escritório representante. E eu era secretária do dono. E eu já comecei a me interessar um pouco por essa parte da venda. Já comecei a ver que se eu queria ganhar um pouco mais, eu teria que ir para essa área comercial. Mas eu tentei ali alguns meses e como eu era sozinha, não tinha treinamento, não tinha nada assim, eu me desentendi com o filho do dono e aí eu acabei saindo. Então, foi um período um pouco mais difícil. Aí eu fui indicada para a Master. O pessoal estava precisando, um amigo meu me indicou. E aí eu fui, fiz a entrevista. O Cláudio até conta que por ele não tinha me contratado, porque eu tinha 20 anos. Era nova. Eu era nova, não tinha experiência comercial. Acho que nem falar direito sabia. Eu acho, não sei. E tu caiu direto num tubarão de consórcios, né? Porque a Master e o Claudio Ney, eles são conhecidíssimos no ambiente. Então, tu fez uma boa escola também. Sim, eu aprendi bastante, tive bons professores. E aí, depois, quando eu entrei, eu só baixei a cabeça e trabalhei. A gente trabalhava lá, sempre trabalha. Até hoje, né? É lista fria. Então, era baixar a cabeça, pegar aquelas listas e ligar. 100, 150 ligações por dia. E aí tu ficou 3 anos como vendedora e depois foi supervisora. Isso. Aí, recebi a supervisão. E aí tu ficou mais um tempo também. Tu ficou Fiquei. 7 anos lá. Isso. E aí, o que tu pode contar para nós assim que tu mais aprendeu neste momento que tu estava trabalhando na Master para então essa transição de empresária, assim? Qual foi teu maior aprendizado nesse tempo de carreira? Eu acho que é a questão do autodesenvolvimento. A gente entender que os nossos resultados, eles são frutos daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente se dispõe a fazer, né? Então, eu entendi que eu era capaz de fazer o que eu quisesse, desde que eu fosse atrás, eu me capacitasse, que eu iria errar. Eu tinha muito medo de errar, então eu aprendi que eu não teria problema eu errar. Eu acho que ninguém nasce pronto. Até tem uma frase que eu gosto, né? Quem nasceu pronto, nasceu atrasado. Então, acho que foi isso, sabe? Que mesmo eu errando, eu colocando uma meta, baixando a cabeça e me comprometendo, eu poderia alcançar qualquer coisa. E foi daí, dessa parte de se autodesenvolver, de procurar novos desafios, de errar e de aprender, que surgiu a ideia de tu ir fazer carreira solo? Sim, foi. Foi porque, para mim, eu já estava muito confortável, acredito. E eu precisava de um desafio. E ter a minha empresa seria o meu próximo desafio. Porque lá dentro eu já não tinha mais para onde crescer. Eu não via essa possibilidade. Inclusive, foi uma conversa quando eu resolvi sair. Eu até saí, foi tudo muito rápido. Não era para mim ter saído ali. Eu ia conversar com ele, dizer que eu já estava me planejando, até para ele não achar que eu estava fazendo alguma coisa pelas costas dele. Abrir CNPJ, né? Já com essa... Queria passar para ele a minha ideia, o que estava se passando.
E aí, na conversa ali, a gente decidiu que seria melhor, então, eu já seguir o meu caminho, porque eu já estava com a cabeça fora da Sim. empresa. E aí, quando essa ideia ela foi sendo construída, né? Eu estava te contando nos bastidores, foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu trabalhava num escritório, comecei a ter algumas ideias diferentes, nem não é sobre certo ou errado, são Uhum. ideias diferentes. E até entreguei assim algumas ideias, tentei implementar algumas ideias e não foi bem atendido. Então eu pensei, bom, tá tudo bem, cada um tem o seu negócio, o negócio é dele, ele faz do jeito que ele quiser, vou fazer o meu. Quando eu resolvi fazer isto, eu fui matutando essa ideia durante alguns meses. Como é que foi contigo? Tu teve essa ideia do dia para noite, de uma semana, tu pensou na outra, tu já falou com ele ou tu foi amadurecendo Não, isso? na verdade, eu fui amadurecendo, eu fui. Conforme eu busco muito vídeo na internet, eu busco muito conhecimento, eu gosto de ler, eu leio bastante. Eu, como uma boa fã do Flávio Augusto, eu sou. Somos dois. Eu gosto muito dele, então ele me trouxe muito essa coragem e esse pensamento. Então, pensava muito já em equity, essas Sim. coisas, né? A gente fica alucinado e vê que é esse caminho, se tu realmente tu quer sair de um nível e ir para outro. Então, e justamente isso foi uma das coisas que deu uma certa divergência pela Sim. cultura do antigo escritório. Mas, não, eu fui pensando e, ao mesmo tempo, eu fui me capacitando. Eu fui lendo mais, procurando mais, guardando dinheiro. Já estava, tanto que quando eu conversei com ele, ainda não tinha o valor que eu estipulava. Eu estipulava ter 100 mil guardado. Eu ainda não tinha esses 100 mil. Sim. Mas cheguei a 88, acredito, Foi bem quando... perto. É, Bom, tu foi bem então... mais responsável do que eu, assim, porque eu tive a ideia, não tava sem grana nenhuma, mas eu pensei, vou fazer. E aí fiz isso que tu disse, um pouco da coragem. Eu hoje em dia olho para trás e penso que não sei se foi coragem ou irresponsabilidade completa Sim. minha, porque eu tava sem nada, assim, eu brinco que eu tinha 10 mil reais, mas eu acho que não chegava a isso. Mas no fim as coisas foram acontecendo porque vendas dá essa oportunidade. Se tu sabe vender, se tu tem um processo, se tu consegue conhecer bem o teu produto, tu vai vender, as coisas vão acontecer. Mas então, beleza, tu foi amadurecendo a ideia, deu esse peitaço, ainda não estava completamente pronta. Eu acho que a gente nunca vai estar completamente Exatamente. prontos. E como é que foi essa transição? Bom, tchau, master, agora eu vou abrir o meu CNPJ. Como que aconteceu isso? Eu acho que o mais difícil é tu ter que romper alguns relacionamentos. Não romper, mas tu entender que a partir daquele momento tu tá sozinha. Tu não tem mais os amigos, porque, bem ou mal, muitas pessoas falam que tu não tem que ter relacionamento, trabalho, profissional. Tu acaba. Nós que acho que vivemos para o nosso trabalho, né? Somos obcecados, Sim. podemos dizer. A gente acaba vira só o profissional, né? Então, acho que um pouco mais difícil, assim, que eu achei foi essa parte de estar sozinha ali, né? Não ter... Eu tive propostas de abrir uma sociedade, mas não me senti à vontade, vi que talvez não era aquilo ali que eu quisesse. Teve um momento do ano passado, eu acho que eu cheguei a conversar contigo também, né? Eu falei, olha, Paloma, talvez ano que vem nós vamos montar um grande time. Eu cheguei, mas tu já estava nesse momento, de certo, então com a É, ideia bem eu já traçada estava com a do minha que tu ia fazer. cabeça nesse plano, então... E isso que tu falou sobre nós sermos obcecados, assim, mas uma coisa que eu tenho visto quando eu faço aqui o nosso episódio do podcast, também estudando, as pessoas falam muito sobre equilíbrio e sobre dividir a vida, né? O que é profissional, o que é pessoal, o que é lazer. Mas eu concordo muito contigo. Chega numa etapa da vida que tudo é a mesma coisa. Não tem como dividir o que é relacionamento, o que é família, o que é viagem, o que é trabalho. Faz tudo parte do mesmo ciclo. E as pessoas que eu olho muito, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, elas dizem justamente isto, né? Que não tem como é tudo parte da mesma coisa. Trabalho, família, religião,
não tem como fazer essa divisão, quem faz essa divisão acaba ficando para trás, porque é aquela pessoa que vai chegar no trabalho às 9 horas, desligar às 18 horas, e também não é nada contra isso, não é sobre ser certo ou errado, mas eu acredito muito como não tem como ter essa divisão, e a gente acaba sendo muitas vezes visto como obcecados, assim, pelo trabalho, como Sim. tu disse, né? E tudo acaba virando intencional, né? Tudo acaba... Vai jantar, vai em algum lugar, tu acaba... Não, eu vou lá porque posso conhecer alguém que pode, né, virar Sempre. cliente, ou posso fazer uma parceria, ou posso... E até essa semana eu tive uma conversa com o meu namorado e ele falou que o mais importante, eu achei engraçado e acho que puxa um pouco para nós aqui também, que a gente tem que colocar sempre a saúde, a família e o trabalho em primeiro a saúde, nessa ordem. E eu disse para Concordo. ele que eu não concordo, que pode ser que seja o certo, mas eu não concordo tanto, porque uma vez eu ouvi de um amigo que trabalhou comigo também, que ele dizia que para ele o trabalho era em primeiro lugar. E eu acho que a gente acaba, por mais que a gente fale que a saúde é mais importante que os filhos, que a família, a gente acaba não fazendo dessa forma. Porque quantas vezes a gente deixa, às vezes está doente, vai trabalhar doente, não vai no médico, não faz um exame. Eu já deixei de ir várias vezes em reunião na escola. Na teoria pode ser que sim, né? Mas eu entendi o que tu quis dizer. Eu acho que eu comecei concordando com teu namorado e terminei concordando contigo. Porque a gente abre mão da saúde muitas vezes em detrimento do trabalho, né? Parece que a Exatamente. saúde pode esperar um pouquinho, mas o trabalho não tem como esperar. Exatamente. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre isso. E eu acho muito bonito tu falar isso. Mas eu acho que, na prática, a teoria acaba sendo outra. Eu concordei. E o teu namorado, eu vi esses tempos, ele te apoia bastante, né? Ele fez um vídeo Ele me bonito apoia. esses tempos, falando sobre a Paloma, do consórcio. Ele é empresário também, Ele é né? empresário há 11 anos. Ele tem uma demolidora de prédios. Ele trabalha com a Melnick, Sim. empresas... Não, eu pergunto isso porque deve ser um pouco mais fácil, pelo menos, ter esse entendimento. Porque eu consigo imaginar um pouco a tua vida porque a gente faz a mesma coisa. Eu vou jantar com a minha esposa, eventualmente eu tenho que pegar o celular, isso às vezes não é bem visto. Em viagens eu preciso estar conectado. Eu faço coisas no meu relacionamento, mas é difícil estar completamente desligado da minha empresa. Mas Sim. a minha esposa, ela consegue me entender muito bem porque a gente fez bons combinados. No teu caso, ter um empresário do lado também deve ser um pouco mais fácil, porque ele também deve Ajuda. passar por coisas semelhantes a essa. Ajuda, ele me ajuda até como eu sou sozinha. Claro, eu tenho alguns amigos que às vezes eu peço algumas dicas, algumas situações que eu troco uma ideia assim, mas tendo ele e até por ele já ter esse tempo de empresa, ele me ajuda bastante, ele super me apoia. Ele foi bem interessante assim eu poder contar com ele agora, né? Ele chegou na minha vida, a gente tá há pouco tempo junto, faz 4 meses. Ele chegou na minha vida, eu acho que era num momento que eu realmente precisava, assim, ter uma pessoa que me entendesse aquele processo que eu estava passando e me apoiasse também, né? Que legal, é bom a gente ter apoios nesse momento. Aí, beleza. Foi lá, resolveu abrir, voltando aqui pro nosso roteiro, voltou lá, resolveu abrir a FR Consórcios. Qual foi a primeira coisa que tu pensou assim? Pensou no nome, nas cores, na marca, a parte divertida? Porque teve um monte de questões burocráticas, documentação, representar a HS Consórcios. Foi tranquilo representar a HS Consórcios? Foi Coisa boa. tranquilo. Representar a HS Consórcios tem uma parte burocrática, mas tem a parte legal também, que é pensar Sim. nos móveis, no nome. O que foi a primeira coisa que tu pensou? Na verdade, foi tranquilo, porque o Cláudio me recomendou, né? Ah, Ele que já entrou em legal. contato com o Bartz logo que eu... No mesmo dia, na mesma hora, eu acho que eu saí, porque eu acabei saindo no mesmo dia da conversa. E eu confesso que nesse primeiro momento, eu quis me desligar. Assim, acho que era um baque que... É uma coisa que tu quer muito, mas quando aquilo acontece, tu fica... E agora? Sim, Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? não tem como voltar mais. Então eu não sabia nem por onde começar, porque eu não tinha um CNPJ aberto, eu não sabia tempo desse processo, como que eu iria fazer e como que eu ia ficar sem vender, como que, né, ficou uma coisa Sim. assim meio estranho.
E aí, no outro dia, eu acho que eu já marquei, já fui conversar com o Bartz. Ele me deu algumas dicas, inclusive me indicou ali o contador, que é o mesmo contador do Andrew. Até depois eu conversei com o Andrew também, ele me passou o contato, tudo. E aí foi a parte da sala também, foi ele que me indicou. Bartz. Então, o Bartz, isso, Deu ele uma me mão deu, boa. ele me deu uma luz, assim, Coisa porque eu não boa. sabia nem por onde começar. E não Sim. tinha ninguém, não, enfim. E aí começou, aí eu tinha que escolher um nome para poder entrar com a documentação. Só que eu não pensava num nome ainda. Sim. Não fazia nem ideia. E aí eu pensei em FR, porque é a abreviação do meu sobrenome, né? E aí sim, entrei com essa parte de fazer documentações e visualizar cores. Como eu, no primeiro momento ali, eu peguei HS, comecei a representar HS, eu quis puxar as cores ali, vermelho e branco, justamente pela bandeira, né? Pra ter ligação. Exatamente. E aí, quando tu abriu a empresa, era só a Paloma vendendo? Ou tu já trouxe alguém para trabalhar junto contigo? Porque em 7 anos a gente, como tu falou, né, que não se cria relacionamento, a verdade é que se cria, não tem como, são 7 anos fazendo. Aí tu pensou já em algumas pessoas para trabalhar contigo, conhecer pessoas da Master, mas obviamente conhecer pessoas de outros lugares também. Tu pensou já em algum plano nesse sentido? Nesse primeiro momento foi só eu, não pensava assim em colocar, mas inevitavelmente algumas pessoas começaram a me procurar. Sim, começa a postar no Instagram, que tá com o escritório, Exatamente. não tem como, As né? pessoas me procuraram, eu também, até por ética, não convidei ninguém da Master, enfim, eu acho Sim. que isso é totalmente fora. E aí as pessoas começaram a me procurar. E aí teve pessoas de outro escritório que, por questões particulares, não queriam mais estar nesse outro escritório e eu acabei trazendo para mim. Então, já tive um ponto positivo, porque bem ou mal são pessoas que já sabiam Trabalhar com consórcio. exatamente. Então, já poderia ter um resultado um pouco mais rápido, né, nesse sentido. E aí foi, e as coisas começaram a andar. Uma ficou comigo, eram 2 meninas, uma ficou comigo, está comigo até hoje, a Milena, e a outra a gente não deu certo. Adoro ela, mas não Sim, deu e certo. esse é um dos grandes desafios que a gente tem quando a gente abre uma empresa. Na verdade, não só quando a gente abre, mas ela vai permanecer contigo bastante tempo, que é conseguir pessoas que comprem a ideia que a gente tem para nossa empresa. Foi um dos desafios que tu deve estar passando também, conseguir encontrar pessoas que comprem essa ideia e sejam comprometidas com a ideia também. Sim. Na verdade, tu até em outro episódio, tu colocou ali, tudo tá ligado na mentalidade da pessoa. Sim, Eu acho que essa é a maior dificuldade. Então, tu pegar uma pessoa que ela precisa entender que ela precisa fazer as coisas e que é possível ela chegar em outro patamar de vida, porque eu te confesso que eu tive pessoas, uma pessoa que passou ali pelo escritório, que ela chegou a questionar um outro vendedor meu se realmente era aquilo ali que eu estava falando. Se sim, realmente se poderia ganhar 10, 15 mil sim. como vendedor de consórcio. E no geral as pessoas querem chegar nos 10 e nos 15, mas fazendo bem menos do que precisa ser feito, né? Exatamente. Tem um caminho. Mas eu sou bem realista nesse ponto. Eu até quando eu vou fazer uma entrevista, eu vou conversar com alguém, eu sempre digo, não é fácil. Sim. Não é nem um pouco fácil. Vai dar, como o Flávio fala, vai dar muita coisa errada. Vai dar mais errada do que certo. Sim. Mas se tu tiver paciência, se tu realmente te entregar, se tu tiver disposta a aprender, as coisas acontecem. Eu falo muito lá na empresa, quando eu tenho a reunião com a galera, sobre o preço a se pagar, né? Não adianta tudo que a gente vai fazer para conquistar algo, tem um preço a ser pago. Para a pessoa emagrecer, há um preço a ser pago através de uma dieta. Para a pessoa conseguir ter um fortalecimento físico, há um preço a se pagar para ir para uma academia. Para a pessoa ganhar dinheiro, há um preço a se pagar de trabalhar bastante. Tudo, nada vem de graça, há um preço a se pagar. E às vezes eu vejo que as pessoas estão muito ansiosas, querem pagar pouco e conseguir conquistar grandes coisas. Mas há um processo, há uma bola de neve que vai sendo criada. E aí tu comentou ali sobre muita coisa vai dar errada. Eu, quando abri a minha empresa, numa história, agora eu conhecendo um pouco mais da tua, eu vejo que
bastante coisa em comum, assim. Sim. Eu estava numa empresa, resolvi sair, comecei vendendo só eu, tu também começou vendendo só tu. Mas quando eu abri a empresa, eu abri em novembro, abri numa época, para quem é do meio do Eu consórcio abri em sabe, outubro também. outubro. Dois malucos, não era o melhor momento, né? Mas beleza, tem que fazer, vamos fazer. Chegou dezembro, assim, final do ano, eu pensei, que cagada. Não devia ter feito isso, devia ter esperado um pouco mais, devia ter juntado mais grana. Mas agora o que eu vou fazer? Eu não vou pedir pinico, não vou voltar atrás, voltar no escritório. Chegou a passar. Teve algum momento que tu pensou assim, puta merda, o que eu fui fazer? Ou foi fluindo? Eu acho que eu já estava um pouco preparada que poderia dar alguma coisa errada. Claro que se desse, graças a Deus, não deu. Sim. Mas eu já meio que sabia que não era o período, não era. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nada é por acaso. Uhum. Então, se foi daquela forma, eu tinha que fazer acontecer. E eu acho que um detalhe muito importante, vendo o que tu tá falando da tua história e também vendo da minha, quando a gente quer muito uma coisa, a gente não se importa nos detalhes. E eu vejo que tem muitas pessoas, às vezes, vendedores, que se pegam em detalhes, que ficam colocando desculpinha. E eu acho que em nós isso é muito forte. A gente vai fazer acontecer independente da época, independente Sim. do lugar. Tanto que eu abri a minha empresa, eu tô me mudando agora. Eu tô indo para uma outra sala, um pouco maior. Que legal, Porque, parabéns. obrigado. Porque essa sala que eu comecei, que foi meu primeiro passo, ela tem 25 metros quadrados. Mas eu não me importei. Eu pensei, eu vou fazer acontecer. Eu sempre fiz, eu vou continuar fazendo o mesmo trabalho que eu sempre fiz e não vai ser o lugar e não vai ser nada que vai me impedir de chegar onde eu quero chegar. Eu vou fazer as coisas acontecer. E aí agora, como eu não consigo, eu não tenho espaço para mim atender cliente, eu não tenho até hoje eu tô com um administrativo, que aí foi uma das coisas que eu vi que eu iria precisar, porque no primeiro momento eu acabei me envolvendo em muitas coisas que não mexe ponteiro. Não sobrava tempo para vender. E eu precisava vender, eu era quem mais precisava vender, pelo menos naquele momento. Eu vi que conforme foi assim, eu estava com 4 vendedores, um saiu, eu pensei, em vez de eu botar um vendedor a mais na minha sala, que é o que cabe hoje, Sim, eu vou colocar alguém para me ajudar nessa parte de cadastro, né? Para me ajudar sim. toda nessa parte administrativa. É, e tô falando assim sobre o que mexe no ponteiro, eu me lembrei do Flávio Augusto, que eu também acompanho ele bastante, ele tem falado bastante sobre não saia do operacional, Exatamente. né? E eu acho muito legal que ele tenha levantado esta bandeira, porque eu tava vendo muita gente falando assim, se você é se você é empresário, mas é funcionário do seu próprio negócio, vai estar fazendo tudo errado, saia do operacional, o que é uma grande mentira, né? Claro que tem existem faixas de operacional, assim, tu não pretende ficar vendendo, eu não sei se tu vende ainda, mas tu não pretende ficar vendendo na ponta final para sempre, tu vai ter uma equipe que vai fazer isso por ti, mas de qualquer maneira tu vai estar no operacional olhando para essa gente, olhando para o administrativo, pensando em marketing. Eu acho que é importante não ter pressa nesse momento, né? Fazer com que as coisas aconteçam sem ter muita pressa de sair do operacional. Eu acho bem legal que ele tenha levantado essa bandeira. Sim. Eu acredito que tu até pode sair do operacional depois de um tempo, mas desde que tu tenha alguém para colocar ali naquele lugar. E mesmo assim, tu nunca vai sair 100%, porque tu precisa estar dentro, vendo o que está dando certo, o que pode mudar, o que... Sim, eu acho que não eu acho muito difícil sair completamente. Por exemplo, eu já não vendo mais assim lá na ponta final. Daqui a pouco chega um conhecido, um relacionamento, quer comprar um consórcio, eu até vendo, mas assim, geralmente eu indico um vendedor e o vendedor segue. Mas eu tenho os supervisores, em cima dos supervisores eu tenho Exatamente. os coordenadores. E em cima dessa galera eu estou incomodando. Eu incomodo o supervisor, eu incomodo o coordenador. Talvez eu não venda mais, mas eu estou no operacional de alguma maneira. Tu não tá diretamente, tu tá indiretamente em cima de quem tem que Sim. puxar para as coisas E acontecer, eu né? particularmente adoro operacional, né? Assim, eu preciso cuidar do estratégico, do executivo, fazer isso que nós estamos fazendo, que também não deixa de ser operacional, mas eu gosto de estar lá no meio das vendas, incomodando a galera, cobrando, corrigindo, enchendo o saco, pressionando. Eu não sei se eles Sim. gostam muito, mas eu gosto. E Paloma,
para a gente falar um pouquinho sobre consórcio, mas antes de falar de consórcio, tem algum erro que tu cometeu que tu poderia dizer para alguém que vai abrir uma empresa de consórcio? Bah, olha só, eu fiz isto, eu sugiro que não faça aqui, pode ser diferente. Tem algum erro que tu cometeu nesse processo? Eu cometi um, mas quer que eu fale o meu primeiro? Fala o teu primeiro. O meu erro foi muito amador, assim, eu venho de uma família, meus pais não são empresários, nem meu tio, eu sou o primeiro empresário da família. Então, tudo que eu fui fazendo, eu fui aprendendo na marra. Sim. Errando e... Foi acontecendo os processos Foi acontecendo. Então, eu me via em alguns... A gente vai falar de Flávio Augusto aqui o tempo inteiro. Me via que em alguns pontos de inflexão, que eu tinha que tomar uma decisão, eu ficava pensando, putz, que decisão eu vou tomar? Algumas eu tomei certo, algumas eu tomei errado. Acho que o saldo tá positivo. Acho que eu acertei mais do que eu errei. As coisas vêm acontecendo de uma maneira bem legal. Mas teve um que eu cometi que foi bem errado, que foi onde eu entrei naquilo. Putz, fiz tudo errado. Que cagada que eu fiz. Foi em dezembro. Eu não tinha grana, não tinha juntado grana. Isso não é mentira. Os móveis eu parcelei em 10, acho que 20 vezes. Tinha 10 mil. Mas eu sempre soube vender. Então, eu sabia que eu ia vender num mês para pagar no outro. Só que eu não calculei que eu abri numa época completamente errada. Tipo, Sim. trabalhei 10 meses de novembro e o outro mês já era dezembro, que é ruim para o nosso mercado, né? Um mercado convencional de produtos, as lojas em si vendem muito nessa época, mas consórcio não exatamente. Então, eu não tinha grana. Só que eu estava tranquilo porque eu estava pensando... Porque eu tinha um gerente de banco, do Itaú, e eu estava tranquilo porque o gerente do banco tinha me prometido que ia conseguir uma grana para mim. Eu acho que eu nunca falei isso. Eu tinha prometido, pô, eu vou conseguir, acho que era 30 ou 40 mil reais. Eu sempre pensei, não, beleza, com 30, 40 mil eu consigo respirar. Só que eu estava contando com algo que não era certo. E aí aconteceu de chegar no dia de conseguir a grana, eu não consegui. Aí foi quando eu pensei, pô, eu fiz tudo errado, e agora? Como é que eu vou voltar? Então, o erro que eu cometi foi contar com uma grana Sim. que não existia e que no fim não existiu. Então, essa sugestão que eu dou é não contar com uma grana que não Sim. existe. Eu sempre sempre penso, se der errado, como é que eu posso organizar isso, né? Como é que eu posso reverter a situação? Então, claro, eu penso qualquer coisa, eu vou tirar ali no banco e me manda direto ali, tire 100 mil emprestado. Sim. Mas em relação à parte financeira, não. E eu confesso que, claro, a gente tem alguns erros, por exemplo, eu acho que pode ser um erro daqui a pouco eu já ter começado e não ter pensado que eu precisaria de alguém para cuidar da parte administrativa. Sim. Mas não é Né? acaba não sendo um erro crucial, Eu não tive né? nenhum. Não é que eu não tive nenhum erro, mas não teve nada que me. Como é que eu vou te dizer assim? Que me afetou na parte financeira. Pelo menos Sim. até agora não. São 6 meses, é Sim. pouco tempo, né? Mas outra coisa que eu vou ter que alterar, e para quem vai abrir a empresa é uma coisa muito importante, que é um erro, mas é um erro que dá para se arrumar ali, né? A questão do nome, né? Eu vou ter que trocar o nome da minha empresa porque eu não consigo patentear ela, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Dá pra dizer um cuidado que tem que se ter. É um cuidado, Não chega Tu não a ser um conseguiu erro. registrar ele no INPI? Não, Já não vou tinha conseguir. o FR. Já tem. Putz. E aí eu vou ter que trocar, mas vamos lá, né? O bom é que tu conseguiu perceber isso cedo. Sim. Né? Quando a gente fala do equity que tu disse, imagina que tu tenha construído todo um equity em cima da FR, daqui a 3 anos tu tivesse que trocar, tu ia ter algum prejuízo. Como é recente, tu ainda tem um bom tempo. Mas que sacanagem, porque a FR não é tão comum assim, né? Justamente mas essa tinha que ter. Eu acho que até se eu não me engano, é uma empresa, não sei se não é imobiliária, que aí tem alguma coisa de crédito e que aí não dá pra gente... E tu pode dizer aqui em primeira mão quais são as alternativas? Tu já tem alguma ou tá pensando? Eu tenho uma. Se não puder falar, não Não, tem não, problema. já vou passar em primeira mão. Tô pensando muito em Indique Consórcios. Indique consórcios. Indique Consórcios. Porque eu trabalho muito essa parte da indicação. Eu Sim. acho que tudo que a gente faz é indicação. Quando tu quer um trabalho, tu quer alguma coisa, tu sempre vai pedir uma indicação. Tu quer fazer um cabelo, tu quer fazer, Sim. né? Principalmente na parte financeira, tu tem que
pedir indicações de quem tu tenha confiança, né? De quem realmente tu... Indicação é metade do caminho andado, né? Eu tenho que fazer algumas coisas no meu carro, assim, eu sou um pouco barbeiro, assim, na verdade, eu sou um pouco desatento. Sim. Tô no carro, aí tô no celular, tô pensando longe. Aí, vou entrar numa garagem, às vezes arranha, assim. Tomara que nenhum azulzinho tenha... Não, eles vão me Não, perdoar. olha aí o episódio. Eles vão me perdoar. E aí, tô contando essa história boba porque resolvi arrumar algumas coisas que tem na lateria e aí eu fui atrás de uma indicação, me indicaram e é onde eu vou fazer. Assim, mal olhei outros lugares, não sei se exatamente é a mais barata ou a mais cara, mas, é tão mais fácil, cara. Quem me indicou eu conheço, confio. Aí não vou precisar me desprender de ficar vendo orçamento, daqui a pouco me incomodar com alguém que eu não conheço. Então a indicação Exatamente. acaba salvando. Então é um bom nome, né? Então foi nessa levada assim que eu pensei em que nome que eu poderia colocar agora, com mais calma. Consegui Sim. pensar um pouco com mais E calma. essa tá liberado lá no. Então, a princípio tá. Já vou dar seguimento. Já era pra mim ter dado. Mas agora vai. E aí, falando sobre consórcio, tu falou sobre indicação. Tu também já está há bastante tempo. Eu tô trabalhando com consórcio há uns 10 anos. Vai fazer 10 anos. Tu tá há uns 7, 8 anos, um tempo parecido. Eu percebi que o consórcio mudou bastante desde quando eu comecei para onde eu tô agora. Quando eu comecei a trabalhar, a Master, que era o teu estilo escritório, já existia e a gente já conhecia a Master e tinha até uma cultura assim bem semelhante. Eu conheço um pouco como a Master trabalha. E as coisas foram mudando no consórcio, assim, de certa forma, entraram alguns vieses de investimento muito mais forte. Lá atrás, se falava muito mais do consórcio. Me corrija se eu estiver errado ou se tu tiver uma percepção diferente, tá? Eu estou falando aqui mais ou menos o que eu imagino, como eu entendo. Quando eu comecei com o consórcio, era aquisição, todo mundo querendo contemplar rápido. Não que não exista ainda existe os mais apressados. Mas se abriu uma vertente bem grande do consórcio a nível de investimento, que é o que mais tem se batido hoje, né, sobre ganhar dinheiro através da venda da carta, composição de patrimônio, até mesmo a rentabilidade do valor lá parado. Isso foi uma mudança que teve, tu conseguiu observar alguma coisa assim? Olha, eu acredito que por mais que desde que eu entrei no consórcio, já se tinha muito essa parte de investimento, né? Já se tinha. Porém, eu acho que hoje ela tá mais, não sei se familiarizada. Eu acho que hoje tu entra, tu fala com o cliente e ele já tem uma ideia. É difícil hoje tu falar com algum cliente, principalmente investidor, que não conhece. Eu acho até que um marco importante que pode ter mudado um pouco isso foi a questão da XP, né? Sim. A XP ter entrado nessa área. Então, acho que isso abriu bastante mais essa ideia do consórcio como investimento. Quebrou, acho, um tabu. Sim. Eu acho que ficava aquela situação, não, alguns falando que consórcio é investimento, outros falando que consórcio não é investimento. Então, acho que a partir do momento em que a XP entrou na área do consórcio, mudou bastante essa... E o último estudo que eu fiz, que eu li, mostrava que apenas 2% dos brasileiros investem, de uma maneira geral, assim, investimentos na própria XP, seja uma renda fixa, uma variável, um tesouro, qualquer coisa que seja, 2% da população. Desses 2%, se a gente tentar imaginar quantos desses investem em consórcio, vai ser um titinho de nada, assim, vai ser pouquíssimas pessoas. Isso antes, né? Quando a gente entra com a XP, o BTG Pactual e até mesmo os próprios bancos, assim, tendo um entendimento mais amplo sobre consórcio, o Itaú veio muito forte, Santander, e aí alguns influenciadores também nos apoiando na causa, eu acho que esse número começou a aumentar bastante e aí quebrou esse tabu do consórcio a nível de investimento. Porque também é bem verdade, né, Paloma, que não é um consórcio de investimento, e assim é a maneira como você utiliza o consórcio que transforma ele num investimento ou não. Dentro das possibilidades que a gente tem no consórcio a nível de investimento, qual é que mais te atrai? Eu acho muito interessante a parte do ágil, né?
A venda da Da carta. venda da carta, exatamente. Mas eu acho que ficou mais fácil essa questão de tu apresentar hoje para o cliente investidor, porque o cliente investidor, e eu vejo isso diariamente, ainda por estar nessa parte comercial, que o cliente investidor ele já tem uma mentalidade preparada para receber o consórcio. Porque ele sabe o que eu vejo muito. Eu vejo que via muito as pessoas com medo de investir em consórcio e não ser contemplado ou perder dinheiro, né? E eu acho que o investidor ele já tem uma mente um pouco preparada, que ele não vai perder, ou se perder faz parte de qualquer investimento, Sim. né? Apesar que no consórcio ele nunca vai perder. É um cara que está mais consciente, já sabe que o investimento é médio Tem e longo riscos. prazo E também. tem riscos, assim, de daqui a pouco, como a gente vende muito, eu vendo muito essa ideia da venda da carta contemplada, porque eu vejo isso acontecer, a gente vê, a gente que tá Sim. nessa operação e sabe o que pode acontecer de clientes contemplando em primeiros meses. 1, 2, 3, acontece de tudo. Exatamente. E vendo o retorno que se pode ter e acreditando, sabendo que pode realmente ele ter esse grande lucro, a gente... E na verdade, assim, quando esse cara é investidor, ele já tem uma consciência mais de médio e longo prazo. Exatamente. Porque uma das dificuldades que eu encontro no consórcio, e vejo lá no time da Tramontana Consórcios, o consórcio a nível de investimento, ele é um dos únicos que o investidor, seja ele mais maduro ou menos maduro, quer ter o retorno mais rápido possível. Porque quando tu faz um investimento numa renda variável, numa ações, ou tu faz um tesouro direto, ou um pré-fixado, tu sabe que tu vai ter que fazer esse investimento mensalmente durante determinado prazo, às vezes anos, dependendo do fundo que tu investiu, para lá na frente tu ter o retorno. O consórcio, quando o investidor, não vou generalizar, mas ele é um dos únicos que dá, eu tenho a impressão, pelo menos, muitas vezes, que ele é o único que traz uma aceleração para o investidor. Eu gosto do consórcio, mas eu quero ver tudo acontecendo o mais rápido possível. Eu quero ser contemplado em 6 meses, em 12 meses, porque aí vai valer a pena. Aí cabe a nós, né, Tramontana e FR/Indique Consórcios, mostrar para o cara que não é só em 6 ou em 12 meses que ele vai ter o retorno de uma carta contemplada. Tu deve fazer esses exercícios lá, mas a gente vai falar aqui. Se o cara for contemplado em 40, 50, dependendo do prazo que ele contratou, em até 60 meses, e vender uma carta, ele vai ter uma rentabilidade maior do que 1,5%, 2% ao mês, dependendo do prazo e do tipo de contemplação. E se ele não for contemplado neste mês, ele ainda tem outras possibilidades, que é a composição do patrimônio, né? Então, é um dinheiro muito barato, mesmo... Ele tem uma saída, mesmo não se contemplando num prazo onde ele consegue ter essa rentabilidade. Então por isso que eu digo sem medo de errar, que no consórcio, a pessoa que faz o investimento e não cancela o seu consórcio, ele vai ter um retorno positivo, seja na venda da carta e seja na composição de patrimônio. Porque, de um lado, a gente tem isso, né? A gente tem, algumas vezes, uma pressa maior por quem contrata o consórcio para ver o ciclo completo o mais rápido possível. Porque, por mais que tenha sido quebrado um tabu, ainda existe alguns requisitos de alguns consórcios mal vendidos por aí. Eu não posso falar muito aqui, porque eu fiquei sabendo que quem nos grava aqui é um ex-bancário. Então, eu vou ser mais conservador nesse sentido. Mas, por um lado, a gente tem isto, né? Uma pressa de ver o ciclo completo, aí cabe a nós tirar um pouco dessa pressa, mas a gente também tem do consórcio a única ferramenta capaz de trazer um dinheiro futuro para um tempo presente. Porque se hoje a Paloma quiser guardar R$1 milhão num fundo de investimento, ela sabe que ela vai ter que guardar tantos por mês durante tantos anos. Mas se a Paloma fizer um consórcio de R$1 milhão, esse tempo pode ser bem mais curto, porque ela pode ser contemplada a qualquer momento. Exatamente. E aí o nosso desafio é levar isso para a galera. Bom, já falamos aqui um pouco sobre consórcio investimentos, desafios, o que ele pode proporcionar, mas deixa eu te perguntar, voltando para o lado Paloma empresária também, que é, na verdade, o assunto principal deste podcast. Tu tem algum conselho para quem vai abrir uma empresa que tu queira
olha, faz assim, faz assado, alguma coisa que tu pode sugerir? Eu gosto muito da frase: se tiver com medo, vai com medo mesmo, mas vai preparado, né? Eu acho que é importante a gente ter essa reserva, que eu acho que a Sim, gente, bem ou mal, eu sei que tem vários empresários de sucesso, inclusive o Flávio. A gente sabe que fizeram as coisas acontecer até com um limite de conta, com sim. um valor. Mas não é o É, indicado. Não é o não é o indicado. indicado, então ter uma boa reserva. Até porque eu, por exemplo, eu já tinha um custo de vida muito alto. Então, por mais que eu tivesse essa reserva, se eu não fizesse as coisas acontecer em 3 meses, já era, Sim, falia, né? Então, fora as minhas despesas mais todas as despesas da empresa, tu tem que ter essa reserva para que tu fique um pouco mais tranquilo, consiga trabalhar, porque a gente sabe que é terrível tu devendo horrores e tendo que, sim. que, que trabalhar, e principalmente nós que trabalhamos, precisamos estar com a cabeça boa para fazer as coisas acontecerem, né? Isso eu sempre falo lá na empresa para os meus vendedores. Cara, não adianta tu achar que tu vai vender se tu tiver com a cabeça cheio de outras coisas. Tu precisa estar com a cabeça limpa. Exatamente. Então, e focar em fazer o teu melhor ali com o cliente, até para não acabar fazendo coisa que só pelo dinheiro, enfim, eu não trabalho, e acredito que vocês também não. Então, para uma coisa mais tranquila, assim, já pensar no nome, já ver se pode, se pode essa, patentear, essa tu pode né? falar com propriedade, né? Pô, olha o E nome. sim, e investir bastante assim nessa parte de mentoria. Eu estou gostando muito ali do trabalho que o Gerson está fazendo e estou vendo que está trazendo. Ainda não tive resultados palpáveis, vamos se dizer, em Sim. venda. Inclusive, o mês passado não foi um dos nossos melhores meses, mas eu vejo que no comportamento das pessoas isso já está ajudando É. bastante. Tu disse várias coisas que eu quero pontuar. Começar, por exemplo, eu comentei, né, que eu fui completamente responsável. A tua sugestão, o teu conselho é muito melhor do que o meu. Há de se ter essa preparação, né? Porque, pô, o Eduardo conseguiu. Aí, o Flávio Augusto, não tenho o que dizer do cara, nem deve entrar num nível de comparação, mas o certo é realmente estar um pouco mais preparado do que eu estava, por exemplo. Mas também não dá para esperar um momento perfeito, Não. né? Foi como tu mesmo disse, É, tu queria um valor X, não tinha um valor X, mas tinha um valor importante. Bom, vou com esse valor importante. Se esperar o momento perfeito, a tendência é que a pessoa não faça nada. exatamente. E tu acaba te paralisando por qualquer detalhe, né? Então Sim, vamos pegar ali, por exemplo, essa parte de, eu vou sair aqui da Master, que eu tenho todo essa comodidade, eu tenho toda essa estrutura, aí eu vou ir para fora, vou ir trabalhar numa sala de 25 metros quadrados, poderia me travar, sim, né? Poderia. Então, eu vejo que às vezes tem muitas pessoas que, inclusive, estão adiando de dar esse primeiro passo, de abrir o seu negócio, porque acaba se pegando em detalhes e acaba se confortando com aquilo. Então, acho que é muito importante também sim. não se apegar em detalhes. Concordo. E sabe o que vai acontecer contigo? A não ser que tu não seja tão sentimental como eu também comecei numa sala um pouquinho maior do que tu, era uns 33, 34 metros. E faz pouco tempo que eu parei de falar dessa sala, assim, os discursos emocionados que eu ia fazer. Eu falava, pô, nós começamos na salinha lá de 30 metros, era só eu, depois eu e mais um. Vai ser difícil tu desapegar dessa salinha pequena quando tu estiver lá já com a tua equipe, bastante gente, tu ainda vai lembrar da salinha durante algum tempo. Eu lembrei, mas eu sou um Sim, cara, eu sou meio manteiga derretida. Mas enfim, vamos. E aí tu falou sobre a capacitação que tu tá fazendo pra galera lá, que tu ainda não conseguiu ver na prática colher esses resultados. Isso é uma sugestão que eu humildemente te dou e dou para a galera que assiste aqui. Muitas vezes a gente imagina que a gente vai plantar e colher. Quando na verdade não, a gente vai plantar mais um dia, mais outro, e aí sim a gente vai colher. Então tu já viu uma mudança de comportamento, é importante que tu continue plantando nesse sim, sentido, porque a colheita ela vai vir, que às vezes não é plantar num dia e colher no outro, às vezes é sim, muito sim. mais plantio do que colheita. Sim, eu até estou colocando essa situação que se vale a pena
fazer esse tipo de... investir na capacitação, na mentalidade, né? Na mentalidade do vendedor, porque é isso que vai mudar o jogo. Sim. Né? Não é ligar mais, trabalhar mais. Eu não comungo com essa Eu com essa falei coisa sobre de... isso na reunião de segunda-feira, assim. Porque dizem que talento sozinho não vence jogos, né? E eu concordo. Não adianta a pessoa só ser habilidosa, talvez ter uma mentalidade legal e não trabalhar para que as coisas aconteçam. Mas o contrário também é verdade. Não adianta só que tu seja super esforçado, faça 150 ligações por dia, 200 ligações por dia, se tu não está exercitando a tua mentalidade, o teu intelecto se desenvolvendo. Então precisa ter as duas coisas. E principalmente, e eu vejo isso, vi acontecer já com alguns vendedores, chegam, começam a trabalhar na área de consórcio, baixam a cabeça, acham que é só ligar, não percebem que entrou alguma... O cliente está com alguma dúvida, tem que perguntar, tem que ir atrás, tem que se preparar. Às vezes quer já passar por um supervisor, não quer passar por... Não, eu não vou dizer que eu não sei, ou então não quer passar, às vezes, por esse processo que é muito importante. E eu tinha muito isso. Lá atrás, quando eu comecei, eu baixava a minha cabeça, eu trabalhava e tudo que eu tinha de dúvida, eu tentava achar lá. Sempre achava, né? Buscava entender o que eu estava fazendo. Ficou muito mais fácil perguntar do que descobrir, né? É muito mais interessante para si descobrir aquela resposta. Bom, eu não sei, vou descobrir. E talvez eu até pergunte ainda assim, mas pergunte de uma outra forma. Olha, eu tô com essa dúvida, é assim, assim, assado? Hoje em dia as pessoas resolvem perguntar, que é muito mais simples. E uma coisa que para mim também foi muito bom foi que eu tinha aquela dúvida e eu já tentava buscar a resposta e botar o que eu achava para depois sim perguntar para o meu supervisor na época, para ver se eu já estava num raciocínio daquilo, né? E é bem legal ver que tu já está investindo na capacitação da gurizada, da galera. Eu levei mais tempo, né? Como eu disse, eu errei algumas coisas, acertei outras. Essa eu errei. Eu levei mais tempo para começar a desenvolver a minha turma. E quando eu comecei a olhar para eles... E essa foi a grande virada de chave da Tramontana Consórcios. Foi assim, bom, eu estou vendendo, eu vou parar de vender e eu vou olhar para a galera. E a minha intenção agora vai ser fazer com que eles se desenvolvam. Sim. Hoje, não vou dizer todo o meu tempo, mas grande parte do meu tempo é pensando como eu consigo desenvolver a galera. E foi quando eu tive essa virada... esse pensamento foi a minha virada de chave, quando eu comecei a investir muito mais nas pessoas do que no próprio negócio. E até então eu via, né, o pessoal, os coach falando, não, são as pessoas. Eu ficava pensando, que pessoa, que nada, eu quero é vender e pronto. Quando eu comecei a apostar nelas, foi uma grande virada de chave. Legal que com 6 meses de empresa, tu já esteja pensando nisso. É que tu começa a duplicar aquilo que eu até penso às vezes, eu queria ter 4, 5 palomas, né? Para poder dar conta. Para poder dar conta, para poder chegar nos números que eu quero. Eu sou bem ambiciosa, eu penso alto, a minha mentalidade ela é bem uma mentalidade grande, assim, sabe? Então, é isso que me leva a poder investir, assim, em pensar, investir. Claro que logo que tu começa a empresa, tu tem que ter uma situação financeira boa para te já começar a investir neles. Também não é assim, né? Começar 6 meses já começar. Então, às vezes não dá, mas assim que começar a fluir as coisas é muito importante. E uma coisa é certa, assim, que o investimento vem sempre antes do crescimento. Sim. Né? Isso eu aprendi na prática, assim. Todo degrau que a Tramontana Consórcio subiu, ele não veio... subimos esse degrau e agora a gente vai investir. Sempre investimos e aí subimos o degrau. Queremos ir para o próximo degrau, investimos e subimos de novo. E aí tu falou sobre ambição e sobre ter planos e uma mentalidade bem audaciosa. E aí eu quero saber de ti, quais são as tuas metas, o teu plano, a tua visão para tua empresa para os próximos anos? Onde tu imagina chegar? Sim. Como fã do Flávio, de novo, eu penso no equity. Penso em abrir algumas filiais da FR/Indic. E metas, nesse primeiro momento, eu estou bem pé no chão.
Eu não estou traçando metas muito altas. Eu vou dizer que a minha meta maior é realmente poder capacitar esse pessoal para que realmente, sim, mais adiante a gente consiga alcançar voos mais altos. Boa. Vou contar um pouquinho da como foi comigo também. Eu era parecido também. Eu pensei assim, eu falava pra minha galera, né? A minha galera, naquela época era eu e mais dois. Cara, primeiro a gente vai ser os maiores aqui do bairro. Depois de ser os maiores aqui do bairro, aí nós vamos ser os maiores. Não, primeiro os maiores da rua. Depois nós vamos ser os maiores do bairro. Exatamente. Depois nós seremos os maiores de Porto Alegre. Depois de Grande Porto Alegre. E aí a gente foi escalando. É difícil pensar, eu quero ser o maior do Brasil, assim, direto. É bom a gente ir fazendo por Sim. parte, porque senão às vezes a gente dá um passo maior do que a perna e aí E se começa. frustra, E né? daí Então, começa a ir a ladeira abaixo. eu sou pé no chão. Nesse primeiro momento, a gente vem vendendo aí uma média de 4 milhões. Eu e ótimo. mais 3 vendedores, que ainda não estão no mesmo ritmo que eu, vamos se dizer. A maior venda acaba sendo minha. Sim. Então, E tá tudo certo. Vai ser assim. vai ser ainda por um tempo, mas meu próximo passo agora é mirar nos 10, né? Sim, que legal. Mirar nos 10. Hoje a gente tava. Eu não sei quem foi, mandou, foi o Lucas, que é nosso supervisor lá hoje. Ele mandou o nosso quadro de vendas de 2022. Aí naquele quadro de vendas tinha o meu nome, eu vendia ainda, da minha sócia que vendia, do Bruno, que está comigo até hoje, do Gui, que está comigo até hoje, e do Lucas, que está comigo até hoje. E aí naquele quadro de vendas eu era o que mais vendia. E aí a gente começou a brincar lá. E eu abri a empresa em 2019. Então, tipo, era 2022, eram 3 anos, eu ainda estava vendendo. Sim. Aí era o primeiro semestre. E aí ele brincou. Aí o Bruno, tu deve conhecer ele, né? Ele aparece bastante no nosso. Sim, conheço do Instagram, sim, no de nosso visto Instagram. Uhum. Ele é bem vaidoso, assim, ele é bem competitivo. E aí eu brinquei pra ele, tu viu no fim quem era o pai das vendas? Aquelas coisas de guria, assim, Sim. brincando. Falei, isso no primeiro semestre, o ano fui eu que ganhei. Aí a gente foi ver o relatório do ano inteiro, quem ganhou fui eu. Então um abraço, Bruno, tu continua sendo meu filho. Mas brincadeiras à parte, só para mostrar que assim, tá tudo certo vender ainda e vai vender por mais um tempo. Paloma, a gente vai se encaminhando aqui para o final. Deixa um recado para os teus ouvintes. Não, primeiramente, eu quero inverter um pouco o jogo. E quero te fazer uma pergunta. O que o Eduardo hoje, primeiro do estado e quarto no Brasil, teria para me dar de conselho? Pô, fui pego de saia justa aqui, né? Eu acho que a gente falou bastante coisa que eu acredito aqui, sobre ter uma mentalidade muito afiada, sobre querer coisas grandes e sobre equity. Né? A Tramontana Consórcios ela foi se valorizando muito ao longo do tempo, porque a gente sempre investiu muito na nossa própria empresa. Né? Investimos em marketing, investimos em capacitação, investimos em todos os meios digitais, todas as plataformas. Então, a gente viveu bastante tempo para o equity. Agora, 7 anos depois, a gente começa a colher um pouco mais sobre isso tudo que a gente fez. Então, cada salto que tu der, tu pense primeiro no equity e depois no CPF da Paloma e do que a Paloma pode desfrutar. Não aumentar tanto o teu nível de vida quanto o faturamento que a tua empresa vai começar aumentando. Sempre investir primeiro na empresa e aí depois na Paloma. Então, muito bom. Seria a minha sugestão. Pega de saia justa, né? Não, mas a gente que é vendedor de consórcio, a gente... Mas esse foi um acerto que eu tive e foi um acerto inconsciente. Hoje, se eu olho para trás e penso, nossa, como eu estudei e pensei nisso e fiz tudo certo. Não, foi alguma coisa que foi acontecendo. A gente investiu sempre muito forte na marca. Hoje, a gente tem uma marca com um nome expressivo no segmento, mas foi por isso. Os investimentos eles vieram sempre na marca antes do Eduardo. E agora talvez tenha chegado o meu momento. Mas, poder desfrutar um pouquinho. Mas primeiro foi sempre na empresa. Sim. O recado que eu posso deixar hoje vai para os vendedores de consórcios, né? Para quem está começando, acreditar em si. No começo, passa muitas coisas na nossa cabeça, inclusive se a gente é para o negócio, se não é, se vai dar certo, se não vai dar certo. Mas uma coisa que mudou a minha chave lá atrás foi a parte de
independente do tempo que for, eu ia chegar. Então, quero deixar isso, acreditar no produto, acreditar, porque tem pessoas que mudaram de vida, né? Então, se pessoas conseguiram, pessoas que vieram do nada conseguiram, acho que todo mundo que se dedicar para isso também consegue. Não, acho ótimo. E é muito isso, Paloma. O consórcio pode mudar, ser vendedor de consórcio. Ser vendedor, de certa forma, de uma maneira geral, pode mudar a vida dessa pessoa. Só que ela tem que ter gana para isso, ela tem que ter vontade. Eu já entrevistei aqui algumas pessoas e falo quantas pessoas na convenção. São pessoas que mudaram eu mudei completamente de vida trabalhando com consórcio. Só que tem que apostar, não é no primeiro mês, não é no segundo. Vai passar uns meses ruins no meio desse processo. Problema inteiro. Todo mundo tem. Problema todo mundo tem. Às vezes as pessoas olham de fora e acham que a nossa vida não tem problema. É fácil focar em consórcio, fácil vender, fácil... Não tem problema. E a gente tem problema. Todo mundo tem problema. Então, mas acreditar que um dia após o outro, um dia as coisas não vão estar tão boas, não vão estar do jeito que a gente quer, mas sempre tem um outro dia e as coisas passam. E dá certo. Exato. Saber onde quer chegar fica mais fácil de aguentar essas turbulências no meio do caminho. Então, Paloma, quero te agradecer, né? Foi muito interessante conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua jornada. Acabei vendo que tem bastante coisa parecida Sim. com a minha e com a da Tramontana Consórcio. Te desejo sucesso e que a gente possa gravar esse episódio daqui mais algum tempo aí, já com a Indique Consórcios triunfando aí na rota, vendendo os 10 milhões que tu planeja vender. Então, muito obrigado, Paloma. Obrigada, Eduardo, pelo convite. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado, conhecer um pouquinho mais a história da Paloma, da FR Consórcios, futuramente a Indique Consórcios. Esse episódio vai estar aqui no Spotify, mas também se você quiser ver em vídeo, tem lá no nosso YouTube. E qualquer dúvida, podem chamar a Paloma. Qual é o Instagram, Paloma? Paloma Consórcios. Paloma Consórcios, para bater um pouco mais de ideia com a Paloma, conhecer um pouco mais da história e até mesmo entender como é que funciona um pouquinho melhor o consórcio. Então, até a próxima, até o nosso próximo episódio e até mais.